18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos novamente em mais uma edição do 18 horas para você a partir de agora, hein? Hoje, nesta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Ari Quedes, na coordenação ali da mesa, Karime na apresentação. Vamos juntos com você, hein? A equipe de jornalismo do 18 horas até às 7 da noite, a informação e a notícia para você. Boa noite, Karime. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação da Rádio Mix. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Você que assiste ao programa 18 horas pelo aplicativo Mano, aqui nos estúdios da Rádio Mix. E também, se você ficou curioso, se você quer conferir as edições anteriores, aonde? É só ir lá no 18horas.com.br, também no nosso canal do YouTube. Daí você assiste a todos os nossos, aos nossos programas e confere a nossa playlist, inclusive. Karime, escuta essa situação, no mínimo inusitada, estranha, esquisita, sei lá, um homem ainda não identificado, inclusive, não sabem ainda quem é o sujeito, entrou numa loja de eletrodoméstico dentro de um shopping de Manaus. Foi aqui, portanto, na nossa capital e furtou pelo menos 40 iPhones. Os valores dos celulares levados variam entre R$3.100 a R$9.001, por cada. Cada um, Cada unidade levada. É uma figura, Bom, gente. Como foi, Que coisa, De acordo com a polícia, esse homem entrou na loja durante o expediente, tá? Daí, malandramente, ele foi, se escondeu, conseguiu se esconder de alguma forma lá dentro da loja, esperou o movimento acalmar, esperou tudo fechar a loja e só fechou. Então saiu levando os iPhones. Conforme a polícia, o crime aconteceu em uma loja de shopping na zona centro-sul de Manaus. Danadinho, hein, Karime? As imagens das câmeras de segurança mostram o homem saindo com uma mochila, do lugar lá. Na loja, a polícia encontrou várias caixas dos celulares jogadas no chão. Não faz volume, Pega só o celular, só o aparelho mesmo, Largou tudo pra trás, Fez bagunça ainda. A polícia ainda não encontrou, nem o homem, e nem, é claro, os iPhones. Portanto, se alguém lhe oferecer um iPhone, muito Karime? Baratinho, gente. De boa, olha aí, Desconfie, A esmola, quando é muito, santo desconfia sempre. Tem 40 iPhone boiando por aí, tentando ser, passado pra frente. Agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Você está no melhor mix do Brasil e até às 7 da noite você confere as notícias aqui em mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Karime, você sabe, olha só, hein, Karime, quantos candidatos teremos este ano disputando os votos dos cercas aí de 1.333.000 eleitores só na capital? Bom, eu só sei que são 11 candidatos a prefeitos, Até agora. Aí é fácil. Mas o número de candidatos à Câmara Municipal de Manaus aí deve passar dos 1.000, Exatamente, Karime Leão. São 11 candidatos a prefeito, 11 candidatos a vice-prefeito e 1.300 candidatos disputando aí as 41 vagas de vereador da Câmara Municipal de Manaus. São 1.300 candidatos correndo atrás aí dessas 41 tão preciosas vagas, Karime Leão? São nomes que foram aprovados nas convenções partidárias e que agora aguardam aí registro do Tribunal Eleitoral. E até hoje à tarde, segundo o site do TRE, dos 11 candidatos a prefeito aprovados em convenção, 9 já haviam solicitado registro no Tribunal Regional Eleitoral. São eles Amazonino Mendes, Ricardo Nicolau, Alfredo Menezes, Chico Preto, José Ricardo, Gilberto Vasconcelos, Capitão Alberto Neto, Romero Reis e Alfredo Nascimento. Ainda faltam quem? Falta entregar o pedido de registro os candidatos a prefeito, Davi Almeida e também o Marcelo Amil, o que deve ocorrer até amanhã, quinta-feira. E entre os candidatos à Câmara Municipal, apenas 327 entraram com o pedido de registro até a tarde de hoje. E segundo disse o Carlão, são mais de 1.300 candidatos a vereador que devem disputar as eleições deste ano aqui em Manaus. Bom, e
no site do Tribunal Superior Eleitoral, na seção de divulgação de candidaturas, é possível saber todos aqueles que já solicitaram o pedido de registro. E no caso dos candidatos a prefeito, saber o plano de governo, as certidões negativas e os bens declarados. E muito importante. Vamos saber mais sobre essa plataforma do TSE na reportagem de Cíntia Blink. Prestação de contas, situação eleitoral, qual o plano de governo, quem fez doações para a campanha dos candidatos a prefeito ou a vereador, são todas informações que constam no Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, ou como está no endereço eletrônico, divulgacandecontas.tse.jus.br. A plataforma divide o país em regiões e permite que o internauta confira detalhes dos candidatos das eleições municipais que estão espalhados por todo o Brasil. Nesse primeiro momento, a ferramenta mostra quem já apresentou o pedido de registro e qual a situação, se está aguardando o julgamento, se foi considerado apto ou inapto. Entre os detalhes dos dados, o divulgacandecontas.tse.jus.br também diz qual o partido do candidato, além da composição da coligação que o apoia, se for o caso, o nome que ele usará na urna, o grau de instrução, a ocupação, o site do candidato, limite de gasto de campanha e propostas de governo, além da descrição de valores dos bens que possui e eventuais registros criminais. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, a eleição deste ano vai exigir uma atenção maior ao ambiente virtual, onde está disponível a plataforma do tribunal. Ele também diz que a prevenção à pandemia depende da situação de cada cidade. A declaração foi feita em junho, quando Barroso foi ao programa Roda Viva. E as campanhas, sobretudo a partir da última campanha, passaram a ter um protagonismo muito grande das mídias sociais, das redes sociais. Portanto, eu estou mais preocupado com o comportamento das mídias sociais. Eu já conversei com o WhatsApp, tivemos uma excelente conversa, altamente cooperativo. Já tenho uma conversa marcada com a Google na semana que vem. Eu vou conversar com todas para nós montarmos um esquema para minimizar o papel das campanhas de desinformação, de ódio e de difamação. Portanto, essa campanha de rua já diminuiu muito o peso. E depois nós vamos ter a campanha de televisão 35 dias antes. Essa de rua não vai propriamente caber ao TSE, porque a situação dos municípios é muito diferente. Então, Santa Catarina está numa situação muito favorável, Manaus está numa situação muito desfavorável. E aí vão prevalecer as regras locais. Portanto, eu não acho que caiba ao TSE disciplinar isso. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e é aconselhável, sim, ao eleitor que se interesse por essas informações prestadas pelos candidatos. Nessa plataforma do TSE, por exemplo, é possível saber que o candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, declarou que tem apenas uma casa de alvenaria como patrimônio, no valor de R$250. É isso mesmo. R$250 apenas. Apenas. E tem mais, hein? O candidato da coligação Para Voltar a Acreditar, né? Ricardo Nicolau declarou ter patrimônio de apenas R$65 mil. Isso mesmo. Ele, morando numa casa em condomínio fechado, exerce o cargo de deputado estadual há 3 mandatos, ou seja, 12 anos, além de ter sido presidente da Assembleia Legislativa e ser diretor da SAMEL, o grupo empresarial mais forte na área de saúde em Manaus, declarou que tem apenas R$65 mil. Bom, é preciso saber também o plano de governo de cada candidato. Qual é a proposta desses candidatos para a cidade de Manaus, não é? E está tudo lá nessa plataforma do TSE. Acesse, veja com que os candidatos estão se comprometendo para depois cobrar item por item. A informação continua sendo a única arma e a arma mais poderosa que existe. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a campanha eleitoral começa oficialmente nesse domingo, dia 27 de setembro. A partir de domingo serão permitidas as ações de rua e as divulgações nas redes sociais. E os candidatos vão poder finalmente pedir votos, entregar panfletos, santinhos e usar adesivos em carros, assim como divulgar o material de campanha nas redes sociais. Tudo como determina a lei. Em todas as peças deve vir com a inscrição do CNPJ do candidato e da empresa que produziu o material, além
além do quantitativo. Mas em tempos, né, de pandemia vai ser tudo muito diferente, né? Tá sendo tudo diferente a campanha eleitoral não vai ser diferente, vai ser diferente. A campanha esse ano vai se dar mais nas redes sociais, com certeza, e durante, né, o programa eleitoral gratuito que começa no dia 9 de outubro. 18 horas. E para o candidato que cometer irregularidades na propaganda, o eleitor vai ter a opção digital para denunciar. É que o Tribunal Superior Eleitoral atualizou o aplicativo Pardal, criado para receber denúncias de irregularidades em campanhas eleitorais. O aplicativo ele vem sendo atualizado aí ao longo do tempo e agora possibilita um detalhamento maior da denúncia apresentada. A ideia é facilitar o trabalho de apuração por parte do TRE e também do Ministério Público Eleitoral, que podem contar com os cidadãos, hein? Muito importante aí para atuar como fiscais e ajudar a combater a corrupção no processo eleitoral que é tão complicado. A repórter Nathalie Moraes tem os detalhes e nós vamos conferir. Para ajudar o eleitor a ficar de olho para que nada passe despercebido, foi criado ainda no ano de 2014 o aplicativo Pardal, para receber denúncias de irregularidades no período de campanha eleitoral. Práticas que são proibidas pela lei das eleições. Mas você, ouvinte, sabe quais são? O juiz do Tribunal Superior Eleitoral, Sandro Vieira, explica pra gente. Entre os não permitidos que poderiam dar ensejo a uma denúncia no Pardal, nós temos utilização de outdoors. O outdoor ele foi banido da política brasileira, ele não pode ser utilizado em propaganda eleitoral. Nós temos aquele chamado derrame de santinhos que ocorria no dia da eleição, em que se espalhava santinho por toda a cidade, também é uma prática considerada ilícita. E o Pardal está de volta nas eleições 2020, com novidades. Agora o denunciante vai receber um e-mail de confirmação da denúncia e terá que explicar, com fotos e texto, o conteúdo que está sendo denunciado. E por meio de um filtro, o app aceita apenas aquelas denúncias relacionadas ao poder de polícia da Justiça Eleitoral. Isso para evitar duplicidade de denúncias e lixo eletrônico. E quando não aceitar a denúncia, o aplicativo já oferece o contato da ouvidoria do Ministério Público mais próximo. A ideia foi facilitar o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas ao mesmo tempo criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário. A porta não pode ser tão larga ao ponto de qualquer irregularidade chegar, irregularidades que às vezes atentam contra o sentimento do cidadão, mas que na legislação elas são consideradas condutas normais, e ao mesmo tempo que nós possamos dar vazão a todas essas irregularidades apontadas e o juiz possa realmente atuar naquilo que ele entende que é o mais grave. O aplicativo poderá ser baixado a partir do dia 27 de setembro. Ele só estará disponível para celulares e tablets. Isso porque nas eleições de 2018, quase todas as denúncias vieram de dispositivos móveis. Então agora você já sabe, é só ficar de olho e contar tudo para ele. Assim como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, o Pardal não vai ficar de bico calado, exatamente. Sim. Nathalie Moraes. Bom, e é o que todos nós queremos, é o quê? Uma eleição limpa, sem sujeiras nas ruas, mas principalmente sem sujeira nas ações dos candidatos. Tudo feito de forma legal, dentro da lei, sem o famoso jeitinho brasileiro, né? Com isso, ganhamos todos, ganha o eleitor e ganha o candidato, que não vai ter problemas com a justiça eleitoral. Karime, falando em eleitor, né? Sempre bom lembrar, é sempre bom destacar, né? O eleitor é quem decide. Então, não venda seu voto, ok? Valorize esse momento em que você pode decidir aí o futuro da nossa cidade e de quem, né, aqui nasceu ou de quem escolheu morar aqui, certo? O voto é a nossa arma e deve ser muito consciente, ok? Pensado ali, votado conscientemente, sempre pensando naqueles que podem realmente trabalhar por uma Manaus mais desenvolvida, por uma Manaus mais justa, econômica e socialmente. Você está ouvindo 18 horas.
Bom, e não foi desta vez que o plenário da Assembleia votou a prorrogação por mais 60 dias da CPI da Saúde. Agora o problema foi a falta de quórum. E apesar, de quarta-feira ser o dia oficial dos deputados votarem as propostas, hoje apenas 10 parlamentares estavam presentes e, é claro, não teve como votar. Os outros 12 certamente estavam muito ocupados para votar as novas leis do estado do Amazonas. E quem conta tudo dessa história pra gente é a repórter Cíntia Blink. No trabalho que exige presença de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã, é um desafio muito grande para os parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas se fazerem presentes. Por isso, apenas 10 representantes do Estado conseguiram comparecer à ordem do dia de hoje. Quer dizer, um dos momentos em que os deputados mostram para que foram eleitos aprovar leis não aconteceu nesta quarta-feira por causa do exorbitante número de faltosos. Na pauta estava a prorrogação por mais 60 dias da CPI da Saúde. E para o deputado Serafim Correia, membro da comissão, essa ausência em massa foi uma manobra para matar a CPI, que tem só mais alguns dias de vida. Creio que esteja claro para todos que há uma manobra da base do governo para não dar quórum, a fim de não votar o pedido de prorrogação da CPI. Mas a deputada Alessandra Campelo, que presidiu a sessão de hoje, encara com muita compreensão a falta de mais da metade do plenário. A falta de quórum, desde que a gente começou esse trabalho em fazer as reuniões híbridas, o quórum tem sido dificultado, porque é óbvio que quando você pode participar de forma virtual, você acaba também fazendo outras coisas. No começo da sessão, 22 deputados registraram presença, sendo 15 de forma virtual e 7 no plenário. Quando chegou a ordem do dia, Alessandra Campelo revelou que faltavam 3 para o número mínimo de parlamentares da votação. Os 10 que acompanhavam a sessão via teleconferência e sumiram na hora da votação podem até usar a desculpa dada pela vice-presidente da Assembleia. Mas como os deputados Abdala Frache e Adjuto Afonso conseguiram ficar offline no modo presencial? O deputado Wilker Barreto insistiu para que a mesa buscasse ter quórum. É possível uma convocação da mesa para a formação do quórum? Já foi feita, deputado, no grupo. Se o senhor abrir, o senhor vai ver que eu estou convocando e tentando. Eu gostaria que o senhor não insinuasse que a mesa não está tentando convocar o quórum. Eu não vi aqui, presidente. Então veja. O deputado de oposição inflamou, sem saber, uma discussão que não foi ao ar pela TV Assembleia. Um bate-boca entre a líder do governo, deputada Joana Dark, e o presidente da CPI, deputado delegado Péricles, no plenário da Casa Legislativa. Para Joana, a CPI perdeu a oportunidade de ter a prorrogação votada na semana passada, quando tinha quórum, e ela também acusou a comissão de ser parcial. Em resposta, Péricles disse que o trabalho da CPI da Saúde é sério, imparcial e que deu resultados positivos. A briga só parou quando a deputada Alessandra Campelo sinalizou para Péricles que a votação do requerimento será feita na sessão desta quinta-feira, amanhã. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, o fato é, não adianta disfarçar, o fato é que não interessa hoje para os deputados da base aliada do governador Wilson Lima aprovar a prorrogação da CPI da Saúde. É claro, porque descobriu várias maracutaias da aplicação dos recursos da saúde no estado, a começar pela compra fraudada, vergonhosa e superfaturada dos ventiladores pulmonares. Certamente vão fazer de tudo, lógico, a base aliada, para que a comissão não estenda as investigações. Tudo para proteger um governo que está mergulhado em denúncias de corrupção. Karime, não interessa hoje, nem amanhã, nem depois e talvez nem nunca interessa para eles isso, Esses deputados, inclusive, eles não podem esquecer que o eleitor está de olho, de olho no trabalho deles, dia a dia, ali no comportamento, no voto de cada um, e que eles serão cobrados com certeza na próxima eleição que está logo aí. Isso, com certeza, vai acontecer. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e também por falta de quórum, a votação do projeto de decreto legislativo que pede a anulação do aumento da energia ficou para a semana que vem na Assembleia Legislativa do Estado. E a repórter Júlia Gomes traz os detalhes para a gente agora. O
projeto de decreto legislativo número 18/2019, de autoria dos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do Podemos, que anula os efeitos do decreto estadual número 40.628/2019, que alterou a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, na energia elétrica e deixou a conta mais cara, deveria ter sido votado hoje na Assembleia Legislativa do Estado, mas por falta de quórum ficou para a semana que vem. Na sessão ordinária de ontem, o deputado Wilker Barreto pediu que a mesa diretora da Casa Legislativa incluísse na pauta desta quarta-feira a votação do PDL, que, segundo o deputado Dermilson Chagas, é para corrigir uma distorção do governo, que alterou a substituição tributária do imposto sobre o item de consumo, gerando aumento no valor cobrado na conta de empresários, comerciantes e consumidores em geral. Vamos ouvir o que disse o deputado Dermilson Chagas. O que é mais interessante é o posicionamento do governo em relação à empresa Eneva. Por quê? Ele atribui uma cobrança diferenciada. Ele fez sim uma substituição tributária. Só que como o gás vai ser vendido para Rondônia, lá a distribuidora vai cobrar o ICMS. Que no caso aqui em Manaus, a empresa agora que paga o ICMS é a geradora. E não cobra na saída, na Eneva, aqui no Amazonas, que deveria recolher ICMS. Infelizmente, o governo usa de 2 pesos e uma medida, tratando de uma forma diferenciada e pagando a população do Amazonas um preço muito alto por essa mudança de substituição tributária. É lamentável. Em maio do ano passado, o governo anunciou o decreto de número 40.628, que inseriu as operações como energia elétrica na modalidade de substituição tributária, fazendo com que a cobrança do ICMS, que era de responsabilidade da distribuidora de energia, passasse a ser realizada pelas geradoras de energia. Tal mudança aumentou em 10% a conta do consumidor. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o Tribunal de Contas aprovou hoje as contas do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, referentes ao exercício financeiro da gestão de 2019. A apreciação técnica e opinativa foi unânime e o parecer será encaminhado para a Câmara Municipal de Manaus, que é responsável pelo julgamento político das contas. Ainda segundo o parecer, foi recomendada a realização de concurso público para a contratação de servidores em caráter definitivo. As contas de Arthur de 2019 foram relatadas pelo conselheiro Josué Filho. 18 horas. Ok, agora são 6 horas e 22 minutos. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Vamos com a primeira, hein? Abrindo a playlist de hoje no 18 horas, a gente vai com o DJ Joe Corey, que foi uma das estrelas aí, né, do reality show. Ele foi de estrela do reality show ao topo das paradas de sucesso. A faixa Red and Heart, lançada aí há pouco tempo, chegou a passar 6 semanas no primeiro lugar das paradas de sucesso. Carlão, e esse não é o único sucesso de Joe Corey, não, tá? Na verdade, esse é o terceiro single do artista a entrar no top 10. Então vamos de música, abrindo a playlist de hoje aqui do 18 horas, Head and Heart. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6h25, a primeira da playlist de hoje, Joe Corey e MNK. A música Red and Heart foi a primeira, hein, da playlist no melhor mix do Brasil. Mix. Olha, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, não, para hoje, né, Carminha? Para hoje. Hoje, esta noite de quarta-feira, previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva, né, durante a noite e a madrugada, como sempre, estamos no verão amazônico, horas. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 89%. 6 horas e 26 minutos, boa noite. Mix. Bom, Manaus é a capital com o maior percentual de desempregados no país. Antes da pandemia de Covid-19, o Cine Amazonas atendia cerca de 600 pessoas por dia que procuravam uma recolocação no mercado de trabalho. Pois é, Carlão, e com o atendimento pela internet para evitar aglomeração no posto do Cine, esse número saltou para mais de 1.000 currículos que são enviados diariamente para o Sistema Nacional de Empregos do Estado.
Vamos conferir os detalhes sobre esses números, né? Essa situação agora, na reportagem de Júlia Gomes. A Stephanie Medeiros tem 21 anos e há 2 anos está à procura de um emprego. Desde então, ela trabalha na informalidade. Sem ter como comprovar experiência, acaba enfrentando dificuldades na hora de uma entrevista de emprego. O único trabalho de carteira assinada que eu tive foi um trabalho temporário, 2018. E desde então eu venho espalhando currículo, distribuindo por aí, seja online ou pessoalmente. E eu cheguei a fazer entrevistas, mas não consegui, não obtive êxito. E acho que a principal dificuldade que eu encontro, principalmente quando eu vou enviar currículo online, é pela questão dos requisitos e experiências que eles pedem muito. Manaus é a capital com o maior percentual de desempregados do país. Em maio deste ano, 18,5% das pessoas que viviam na capital amazonense estavam desempregadas, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo Neila Zrak, da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, antes da pandemia de Covid-19, o Cine Amazonas atendia cerca de 600 pessoas todos os dias à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. Com atendimento pela internet para evitar aglomeração no posto do Cine, esse número saltou para mais de 1.000 currículos que são enviados diariamente. Recebemos mais de 600 pessoas na sede da CETEMP. Hoje recebemos por e-mail cerca de 1.000 currículos por dia. Por isso, visando conter o contágio e a segurança dos funcionários e do público, o Cine Amazonas interrompeu suas atividades e continua oferecendo atendimento dos serviços de forma online, recebendo presencialmente apenas as pessoas que possuem algum tipo de divergência, pendência no seguro-desemprego que não conseguem resolvê-los de forma online. Para Stephanie Medeiros, que está à procura de um emprego, falta oportunidade no mercado de Manaus. Tem uma amiga que ela se mudou, estava com muita dificuldade de encontrar emprego aqui em Manaus, também se mudou para o sul. Em 10 dias ela conseguiu emprego, então eu acredito que aqui em Manaus há uma dificuldade maior. Em todo o Brasil, segundo análise técnica divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a taxa de desocupação atingiu o maior patamar em agosto desde a pandemia de Covid-19, 14,1%, o que representa 13,7 milhões de desempregados no país. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, em um mês de aulas presenciais no Amazonas, 5,4% dos trabalhadores das escolas do ensino médio da rede estadual foram infectados com Covid-19, segundo o jornal Folha de São Paulo. E ainda segunda reportagem, o secretário de Educação achou o percentual pequeno, perto do que esperava a Secretaria de Educação. Vamos aos detalhes desta história agora, na reportagem de Odiné Araújo. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o governo do Amazonas não informou quantos dos 5,4% de trabalhadores da educação infectados pelo coronavírus após o retorno das aulas presenciais na rede estadual tiveram complicações ou sintomas graves da doença. A SEDUC informou apenas que os contaminados no primeiro mês de aulas presenciais no estado foram afastados e que o secretário de Educação, Luiz Fabian Barbosa, considerou o percentual relativamente baixo, perto do que o governo do estado esperava de contaminação nas escolas. À reportagem da Folha, o secretário disse ainda que isso comprova que a escola é um ambiente controlado e que pode ser monitorado. Para o cientista Lucas Ferrante, doutorando do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, a taxa de 5% de infecção é muito alta para um mês. É importante dizer que em uma audiência pública nessa segunda-feira, a doutora Rosemary confirmou que apenas 162 testes PCR foram realizados, o que é um número extremamente baixo, para realmente inferir uma testagem de maneira correta. Além do mais, um número de 5,4% de contaminações efetivas em um mês é um número extremamente alto.
O governo do Amazonas foi o primeiro do país a autorizar a volta às aulas em 10 de agosto. Segundo a FVS, até 11 de setembro, 361 dos 6.626 profissionais testados e que estavam nas escolas apresentaram anticorpos IgM, que indica infecção na fase ativa, ou seja, foram infectados de 8 a 14 dias antes do teste. Mas o número de infectados após a reabertura das escolas do governo do estado pode ser ainda maior, já que outros 1.616 apresentaram IgG, que identifica anticorpo tardio e aparece depois de pelo menos 15 dias de infecção. A presidente do Aspron Sindical, que representa professores e pedagogos de Manaus, Elma Sampaio, questiona a veracidade dos dados apresentados pela FVS. Nós entendemos que são dados maquiados, manipulados, que não trazem a realidade do que está acontecendo dentro das escolas desde quando reiniciaram as aulas presenciais do ensino médio. Apesar dos servidores contaminados, a SEDUC não suspendeu as aulas para nenhum estudante e, de acordo com a reportagem nacional, isso porque não houve registro de contaminação de alunos. No entanto, os alunos não estão sendo testados. Lucas Ferrante diz que o número pequeno de testagem do governo coloca em risco toda a comunidade escolar. É uma irresponsabilidade. Os trabalhadores e alunos estão sob ameaça nesse momento que o número de internações em Manaus já aumenta e já existem estudos científicos publicados em revistas com revisão pelos pares que atestam a ocorrência de uma segunda onda em Manaus. Nesse momento é importante fecharmos escolas, sejam elas públicas ou particulares, e também fecharmos serviços não essenciais. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, o número de novos casos de coronavírus em Manaus aumentou 35% em relação ao dia de abertura das escolas em 10 de agosto até 21 de setembro. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Bom, 354 mil amazonenses realizaram algum teste para diagnóstico da Covid-19 no início da pandemia até o mês de agosto. Desse total, 127 mil equivale a 3,1% da população testaram positivo para a doença. Os dados são da edição mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19, divulgada na tarde de hoje pelo IBGE. E ainda de acordo com o IBGE, com 8,7% da população testada, o Amazonas foi a 12ª unidade da federação, empatada com a Bahia em percentual de testes realizados desde o início da pandemia. A pesquisa mostra ainda que quase 200 mil amazonenses declararam não terem feito restrições de contato com pessoas para a prevenção da Covid-19. Bom, a pesquisa também mostrou que 9,5% da população tinham alguma comorbidade que pode agravar o quadro clínico de um paciente com a Covid-19. Dentre essas pessoas, 173 mil homens e 213 mil mulheres. E a hipertensão foi a mais frequente, correspondendo a 5,9%. E dentre os testes realizados aqui no Amazonas, 182 mil pessoas, ou seja, 4,5% da população, realizaram o teste através de furo no dedo. 121 mil, que corresponde a 3,0% da população, o teste por exame de sangue, e 75 mil, ou seja, 1,9%, o teste suave, aquele através de coleta da saliva. 18 horas. Economia. Bom, agora nós vamos falar de economia. Isso porque a conta de muitas empresas que já está difícil para fechar no final do mês, realmente não está fácil, pode piorar. Pode ficar mais complicada ainda. Afinal, a fatura de dívidas adiadas na pandemia começa a chegar agora. Pois é, e segundo os economistas, o jeito é apelar mais uma vez para novas renegociações. A repórter Júlia Gomes explica melhor pra gente como se faz, como as empresas podem fazer para essa conta fechar. Vamos conferir. Para
muitos empresários está difícil manter as contas em dia e nos próximos meses pode ficar ainda mais complicado. Isso porque a conta das dívidas e pagamentos adiados para tentar conter os impactos da crise do novo coronavírus começa a chegar ao caixa das empresas. Porém, o faturamento para muitos empresários ainda está bem abaixo do nível pré-pandemia. Então, o jeito é focar em controle de custos e novas renegociações de crédito, como explica o economista Farid Mendonça. É uma situação muito difícil, não existe uma fórmula precisa para dizer o que fazer. Mas, evidentemente, que o empresário vai ter ali que escolher, logo nesse momento, até a situação se recuperar, quais são as contas que ele vai pagar. E, evidentemente, que ele tem que começar pagando o que ele julga ser essencial. Além dos débitos que os bancos prorrogaram por 180 dias, prazo que já começa a vencer a partir de outubro, parcelas dos tributos adiados pelo governo e a volta do pagamento integral de aluguéis e da folha de salários também podem coincidir nos próximos meses e, segundo especialistas, aumentar os níveis de inadimplência. Segundo o economista Farid Mendonça, uma saída é buscar as alternativas de renegociação de dívidas, que estão sendo colocadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com prazos mais longos. Ele fala também da Lei de Transação Tributária. E o que é importante também, este ano, 2020, o Congresso aprovou a Lei da Transação Tributária. Transação, negociação, acordo. Esta possibilidade. E o que a PGFN coloca também é que você pode provar ao fisco, né? É interessante provar ao fisco que a sua situação está numa situação muito complicada, principalmente em decorrência da pandemia. Ainda segundo o especialista, no momento vale a regra do vender mais com menos custos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a Receita Federal abriu hoje a consulta ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Em todo o país, o crédito bancário é destinado a mais de 3 milhões de contribuintes. O depósito será realizado no dia 30 de setembro, totalizando mais de 4,3 bilhões de reais. E aqui no Amazonas, 49.361.571 reais vão ser creditados para 31.337 contribuintes. 18 horas. 6h39, muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa, chegando em a segunda da playlist de hoje. A faixa Mary Disney, da cantora e compositora Céline Liz, já recebeu aí mais de 1 milhão de reproduções no Spotify. A faixa, inclusive, teve um crescimento absurdo ao se tornar viral no TikTok. Pois é, e agora com todo esse sucesso, a cantora de apenas 21 anos já tem um contrato com uma grande gravadora que vai investir na carreira dela. E vale destacar que Céline foi bastante disputada por editoras por conta das composições que ela cria. Então vamos de música, a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas, Mary Disney. Você está ouvindo 18 horas. Canem, 6h42. Você no melhor mix do Brasil até às 7, conferindo as informações, a notícia em mais uma edição do 18 horas. É a segunda, da playlist de hoje, Céline Liz, Mary Disney, que você conferiu aqui em 100.7. Mix. Agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020. Karime Leão, será que amanhã nós teremos um dia ensolarado e calorento? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, Carlão, de acordo com a previsão aqui do Clima Tempo, amanhã vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%. A umidade relativa do ar pode chegar a 83%. Agora são 6h43. Boa noite. Mix. Bom, por conta do isolamento social, as pessoas passaram a usar mais a internet, seja para trabalhar, fazer compras ou pagar as contas. Mas, junto com a facilidade da internet de resolver problemas do dia a dia, veio também aí o golpe, do falso e-mail.
Pois é, Carlão, registro, desses crimes de invasão remota de dispositivos como celulares e computadores tiveram um aumento de 239,3% aqui em Manaus. Os dados são de janeiro a julho deste ano, em comparação, é claro, com o mesmo período do ano passado. Mas como saber, se por trás de um simples e-mail que aparece lá para você existe um vilão à espreita? A repórter Júlia Gomes ouviu especialistas e dá aí as dicas para nós. Os bancos registraram um aumento de 80% nos golpes do tipo phishing, o golpe do falso e-mail, entre seus clientes durante a pandemia do novo coronavírus, segundo a Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos. Normalmente, os criminosos enviam e-mails com vírus e links que direcionam os usuários a sites falsos para obter informações confidenciais, como senhas e números de cartões, como explica a advogada Catarina Estrela, especialista em crimes cibernéticos. Esse phishing é o crime de enganar pessoas na internet para tentar obter dados confidenciais, como senhas, número de cartão de crédito, também CPF, dados pessoais, Então é muito comum mandarem por e-mail, ali se passando por um banco, se passando por um órgão público para conseguir os dados. E esse termo phishing é para designar que é uma pescaria. Eles não mandam para uma pessoa, eles mandam para um grande número de pessoas. Segundo a Federação dos Bancos, com a pandemia do novo coronavírus, criminosos estão aproveitando o maior tempo online das pessoas e o aumento das transações digitais devido ao isolamento social para aplicar golpes financeiros. Aldo Evangelista, advogado em direito digital, explica que esse tipo de crime não é novo e que o perigo pode estar também em uma mensagem recebida no celular ou até mesmo numa ligação, mas diz que é possível se proteger. A forma de se proteger é justamente se desconfiar sempre do que você recebe nas redes sociais, na internet, no seu e-mail, ter uma educação digital para utilizar tudo isso, instalar antivírus, verificar a certificação HTTPS se existe no site, não abrir qualquer link que você receba, verifique a veracidade desse link, se realmente é de uma empresa verdadeira, de uma corporação verdadeira, e se assim, mesmo assim você ainda for vítima, procurar um advogado especialista de direito digital ou a delegacia também especializada no assunto. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e no universo das empresas lideradas pelas mulheres, o desemprego é maior. Isso segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae. A pesquisa revela que 52% dos negócios tocados por mulheres foram afetados pela pandemia. E as mulheres são maioria nos setores mais afetados, como o varejo e também o turismo. E a alternativa para driblar essa crise tem sido o empreendedorismo. A repórter Nathalie Moraes conversou com algumas dessas mulheres que tiveram que se reinventar. As biólogas Dandara e a sócia Caterine viram na pandemia uma oportunidade para empreender. Cestas personalizadas para presentear em datas especiais. Elas são ecologicamente corretas e hoje garantem uma renda extra não só para elas. A gente contratou uma amiga nossa que é professora e que é motogueiro. Quando a gente cobra o valor, tem também a taxa de entrega que é de acordo com a tabela dessa amiga nossa, que é professora, teve a carga horária reduzida. Com a pandemia, milhões de mulheres perderam o emprego com carteira assinada. Sem renda e com muitas contas acumuladas, empreender foi a única saída para muitas mulheres. Segundo a coach de negócios Ana Fontes, para começar um negócio que dê certo, é preciso planejar. Normalmente, as oportunidades de negócio estão onde tem problema. Então, se você enxerga na sua volta que várias pessoas têm o mesmo problema, acende uma luzinha na sua cabeça e pensa, poxa, aqui eu posso criar uma solução para resolver. Comece o negócio usando o que você tem. Você não precisa de grandes investimentos para começar. Começa fazendo com o mínimo possível para você testar esse modelo, ver se as pessoas compram e aí sim planejar crescimento, organização, contratação de gente. Sandra e o marido perderam o emprego por conta da pandemia.
Foi aí que ela decidiu unir o seu talento em fazer bolos com a necessidade em pagar as contas. Hoje a cozinha da casa já ficou pequena, pois toda a família está trabalhando na produção de sobremesas. O que era desespero virou um bom negócio. Com os bolos, hoje a Sandra ganha 3 vezes mais do que ganhava com a carteira assinada. Hoje nós estamos com a pretensão de pegar um espaço maior, porque não tem condição mais de atender dentro do apartamento. E a gente está vendo um espaço só para produção e continuar no delivery. Aí sim, pegar o aplicativo e atender outras pessoas que nossos braços ainda não alcançam. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Ministério Público do Amazonas inicia inquérito para investigar a presença de crianças em pernoites próximos ao complexo penitenciário Anísio Jobim. Os menores estariam passando a noite em barracas para visitar detentos no presídio da BR-174. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. A presença de crianças em situação de vulnerabilidade social pernoitando em barracas instaladas na BR-174 para visitar familiares detentos chegou ao conhecimento do Ministério Público do Amazonas por intermédio de denúncias. A Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente determinou a abertura de inquérito civil para dar continuidade na apuração dessa denúncia. O cientista social Almir Menezes lembra que a proteção da criança e do adolescente é um dever não apenas da família, mas também da sociedade e do Estado. As políticas públicas direcionadas para a proteção das crianças vêm de modo muito claro sendo diminuídas, na atual gestão, tanto do Executivo Nacional, portanto federal, assim como dos Estados-membros, assim como das municipalidades. Para ele, a crise econômica, junto com a desestruturação de direitos, expõe essas crianças a diversas mazelas, como essa situação investigada pelo Ministério Público. O Ministério Público, e na sua competência específica, assim como a Defensoria Pública, assim como os parlamentos, assim como a sociedade civil organizada, precisam não somente olhar, mas atuar de uma maneira enfática no sentido de minimizar a violência econômica, a violência política, a violência simbólica, a violência material na qual as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sofrendo. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Os cientistas Lucas Ferrante, doutorando em ecologia no INPA, e Gessen Orellana, epidemiologista da Fiocruz, contestam pesquisa que afirma que Manaus adquiriu imunidade de rebanho. Exatamente, Carlão. Em nota, o Gessen Orellana, que é epidemiologista da Fiocruz aqui da Amazônia, ele lembra que muito desse liberou geral vivido aqui em Manaus é consequência desse tipo de discussão que ele classificou como irresponsável e descabida. E segundo Orellana, esse tipo de pesquisa consolida a ideia de que precisamos forçar a exposição da população a maiores taxas de infecção, como se fosse um laboratório a céu aberto ou experimento natural. Já Lucas Ferrante diz que a pesquisa coordenada pela USP, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, não passou por todas as etapas que deveria passar um estudo científico. O estudo não foi submetido, por exemplo, ao processo duplo cego, onde os autores não sabem quem vão ser os revisores e os revisores também não sabem de quem é o estudo. A pesquisa também não foi publicada por uma revista científica e simplesmente foi divulgada pelos autores num processo de preprint, como é chamada na linguagem científica, uma literatura cinza, sem credibilidade ou sem validade científica. O cientista Lucas Ferrante explica pra gente agora. O grupo de
pesquisa chegou a avaliar esse estudo especificamente e verificou que a proporção geral de fatalidade considerada é muito abaixo da observada em Manaus, de acordo com os nossos cálculos. Exatamente essa proporção geral de fatalidade, ela deve considerar a pirâmide etária da população. E é importante dizer que esse estudo não considerou a pirâmide etária para Manaus, mas sim de outras localidades que diferenciam-se para Manaus. Por isso que nós observamos que esse resultado realmente não é consistente com a realidade. Além disso, nossos estudos epidemiológicos têm demonstrado que apenas 20% da população de fato teve contato com o vírus. E é importante dizer que, em termos de comparação, a imunidade de rebanho ela é adquirida, por exemplo, para o sarampo, quando mais de 90% da população teve contato com o vírus e com uma vacina ministrada. Realmente, infringir que a população de Manaus adquiriu a imunidade de rebanho nesse momento é algo completamente equivocado e deve ser descartado. Inclusive, o aumento do número de internações contradizem completamente esse estudo. Dessa forma, nós concluímos que esse estudo não tem qualquer validade para ser considerado para Manaus. 18 horas. O Ministério da Saúde aprovou o protocolo da CBF para a volta de 30% do público aos estádios do Brasil nos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. A CBF já recebeu o aval do órgão através de ofício do ministro Eduardo Pazuello, que endereçou o documento ao presidente Rogério Caboclo. No entanto, a única exigência é que cada município ou estado adote a sua política sanitária e um protocolo de saúde. Dessa forma, o processo de liberação para a volta parcial do público aos estádios de futebol do Rio vai ter novos capítulos ainda essa semana. Pois é, mas o governador de São Paulo, João Dória, foi contra a decisão da CBF e vetou a presença de torcidas nos estádios. Por medida de segurança, as partidas realizadas no estado devem seguir com os portões fechados, tanto para o Brasileirão quanto para as eliminatórias. 18 horas. 6 horas e 55 minutos e nós vamos com a terceira da playlist de hoje. Olha só, em fevereiro o cantor Khaled lançou uma parceria com Disclosure, que é uma dupla de música eletrônica. A faixa intitulada Now Your Earth chegou com uma pegada bem dançante. E essa parceria deu muito que certo, viu? Deu tão certo que tiveram que repetir a dose. Quem sabe o que mais pode vir no futuro. Então vamos encerrando a playlist de hoje aqui do 18 horas com Now Your Worth. Você está ouvindo 18 horas. 6h59, o melhor mix do Brasil, Khaled, Disclosure e Now Your Earth foi a primeira, a segunda, a terceira da playlist de hoje em 100,7. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o Boletim de Vigilância em Saúde do Amazonas confirma o registro de 726 novos casos de Covid-19 no estado, totalizando 133.413 casos da doença aqui no estado do Amazonas. Destes, 48.389 são em Manaus, o que corresponde a 36,27%, e 85.024 no interior do Amazonas, o que corresponde a 63,73%. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 9 mortes por Covid-19 ocorridas nas últimas 24 horas, sendo que 7 mortes em Manaus e 2 no interior do estado. E o Brasil registra hoje 138.410 mortes por coronavírus confirmadas até a 1h desta quarta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos da imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Os casos confirmados da doença chegaram a 4.602.241 em todo o país. E segundo dados do Ministério da Saúde, o total de recuperados hoje soma 3.945.627 casos recuperados da Covid-19 no Brasil. Agora são 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Noticiamos aqui hoje que o IBGE informou que em agosto o Amazonas foi o terceiro estado do país com maior percentual de pessoas desocupadas. Eram cerca de 300 mil pessoas nessa triste situação. Entre maio e agosto houve aumento de 107 mil pessoas a mais que procuravam, mas não conseguiram emprego. Mais da metade das pessoas em idade de trabalho no Amazonas estavam na informalidade. Quase 700 mil pessoas. 6 em cada 10 domicílios do estado receberam o auxílio emergencial. Os números são frios, mas há pessoas de verdade por trás deles e sofrendo. E no meio de tudo isso, pouco se ouve falar de quaisquer programas governamentais para gerar emprego e renda aqui no estado. A Zona Franca de Manaus sendo atacada e os empresários quase implorando para o governo estadual defender o modelo. A situação piora a cada dia e há um silêncio e uma falta de ação do governo do Amazonas para ajudar a gerar e a defender empregos no estado. É um comportamento que apenas vai se repetindo. 18 horas. 7 horas e 2 minutos, Karime Leão. Temos a saideira do 18 horas de hoje, é isso? Temos rapidinho, viu, Boa. gente? Ó, a vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson entra na terceira e última fase de testes. A etapa deve incluir até 60 mil voluntários em 8 países, inclusive aqui no Brasil, e vai aceitar participantes acima dos 60 anos e com doenças pré-existentes. A Anvisa já havia autorizado testes da imunização no país, com previsão de pelo menos 7 mil voluntários. Agora, a diferença dessa vacina da Johnson & Johnson é que ela é a única que está sendo testada e avaliada que só precisa de uma dose para imunização. É isso aí, gente. Com essa a gente fecha a edição de hoje aqui do 18 horas. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Boa noite, Karime. Boa noite, Ari Guedes. Boa noite, equipe que produz o 18 horas. E boa noite especial para você que nos acompanha de segunda a sexta. E amanhã a gente volta com mais uma edição a partir das 6, hein? Aqui no melhor mix do Brasil, do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.